Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra mensagens e louvores para edificar a sua vida. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Muitos dizem ter fé, mas não têm praticado a fé, e a fé sem obras é morta. A fé que muitos dizem ter é falsa, não funciona. Muitas pessoas têm vivido enganadas, e a maioria enganadas por si mesma, por dizer que tem fé, mas não pratica a fé que dizem ter. Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Poucos são os que têm vivido na prática da fé. A maioria das pessoas falam que praticam a fé, que têm confiança, até dizem ser religiosa. E é isso que temos visto nessa nação, uma fé religiosa, fé sem obras, fé sem prática. Porque digo que esta fé não funciona. Por que eu digo isso? Porque a própria palavra de Deus diz que aqueles que têm fé é como um monte de Sião, que não se abala, é firme para sempre. Salmo 125 diz isso. Quer dizer, a pessoa que pratica a fé, ela é firme, né? Ela é firme para sempre. Ela não abandona a sua fé, ela não desiste da sua fé. Mas tem pessoas que não é firme em sua fé, não consegue se firmar e por isso vive desesperada, abalada, arrasada e não consegue perseverar. E quem não consegue perseverar não vence, não conquista, não agrada a Deus. O próprio Deus diz que aquele que retrocede, minha alma não se compraz nele. Está escrito isso em Hebreus. Então, o próprio Jesus vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando Jesus disse guarda o que tem, ele se refere à fé prática, à palavra de Deus. A fé é tudo que temos. Não podemos retroceder na fé. Não podemos abandonar a fé. A fé não pode ser sem obras, porque a fé sem obras é morta. A fé ela tem que ter obra, tem que ter atitude, tem que ter prática. Para que eu venha ser uma pessoa que agrada a Deus, eu tenho que ser justificado por fé. Uma fé com obras, essa é a que agrada a Ele. A fé de atitude, a fé de prática, a palavra de Deus é que agrada a Ele. Hebreus 10:35 vai dizer: não abandoneis, portanto, a vossa fé, a vossa confiança, né? Porque ela tem grande galardão. Olha para você ver, a fé, ela é tudo que temos. A fé, ela nos traz confiança, a fé nos faz perseverar, a fé nos faz alcançar o galardão de Deus. E o galardão, a recompensa, é a coroa da vida, que Jesus diz: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da vida. Então, a gente sabe que a fé conserva, né, a vida, a alma. Então, nós precisamos conservar a nossa alma praticando a fé, uma fé com atitude, uma fé de obediência. E Hebreus 10:36 fala que, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você está vendo? A fé, ela nos leva a alcançar a promessa. A fé, ela nos faz perseverar. Então, se a gente não perseverar na nossa fé, não adianta eu dizer que tenho fé e não perseverar, porque a fé sem perseverança é morta, a fé sem obras é morta. E a fé sem perseverança, né, não me leva a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma fé de perseverança. E ele diz, né, com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então não há como eu alcançar a promessa sem fazer a vontade de Deus pela fé. E no versículo 38 ele diz: todavia o meu justo será justificado por fé. Ele diz: se o meu justo viverá por fé, se retroceder, minha alma não se compraz nele. E no versículo 39 ele continua dizendo: os que não vivem pela fé retrocedem.
E os que retrocedem, ele vai dizer que retrocedem para a perdição, quer dizer que se perde, não consegue se salvar. Devemos ser da fé para a conservação da alma. Você vê que a fé conserva a alma. Veja o que a fé conserva a alma no sentido de salvação. Por isso, a pessoa não pode retroceder. Se ela retroceder, ela não agrada a Deus. Deus não se agrada naquele que retrocede. A questão do livre-arbítrio faz com que eu e você é que venhamos escolher de que forma nós vamos viver. Se vamos viver pela fé ou se vamos abandonar a fé, se vamos desistir. E eu digo para você, não desista, viva pela fé. A fé é uma dádiva que Deus nos ensina a estar praticando para que venhamos alcançar a grandeza de Deus na nossa vida, para que venhamos alcançar as promessas. Então não desista da tua fé. Às vezes você está aí desanimado, desacreditado, querendo desistir. Eu digo para você, não desista, persevere, creia. O que vai te levar a vencer é a sua fé. E às vezes você diz, eu não tenho fé, mas a fé vem pela prática, pelo ouvir e pelo praticar. Não só pelo ouvir, mas pelo ouvir e praticar a palavra de Deus. Agora, não adianta também eu ser só ouvinte e não ser praticante. Por isso eu preciso ouvir e eu preciso praticar. Quem é perseverante até o fim, receberá a coroa da vida. Mas quem retrocede, se perde, não consegue salvação. Porque o que conserva a alma é a fé em Deus e na sua palavra. Tem pessoas que dizem, eu não consigo. Tem pessoas que dizem isso, eu não consigo ter fé. Por que as pessoas dizem não consigo ter fé? Porque não pratica a palavra de Deus. Se você praticar a palavra de Deus, você consegue colocar em prática a fé. Se você meditar, se você orar, se você buscar, baseado na palavra de Deus, você vai viver uma vida diferente. Você vai entender o que é fé e você vai perseverar na tua fé e você vai alcançar a promessa. Não seja apenas ouvinte. Tiago diz isso, Tiago 2,14, diz, a fé sem prática, sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode semelhante fé salvá-lo? Olha para você ver, a palavra de Deus está dizendo. Pode uma fé sem obras salvá-lo? Se você não tem conseguido ter fé, você precisa ler mais, né? A palavra de Deus, você precisa ter em mãos a Bíblia e estar lendo, praticando a palavra de Deus. Coloque em prática para que a sua fé cresça e cresça em obras. As obras vêm pela prática e não somente pelo ouvir. E por isso, Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Entenda uma coisa, você que foi chamado, você entende que você é um escolhido, o próprio Jesus vai falar isso em João, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para mim mesmo. Quer dizer, nem foi você que escolheu a Deus, foi Deus na sua misericórdia, escolheu você, te deu oportunidade para que você viesse crer. E se você tem crido, Deus tem te guardado na sua perseverança, Deus tem te abençoado e Deus tem feito cumprir sobre você essa promessa, aonde que uma vez que Ele escolheu você, você tem vivido como um escolhido, um justo, que vive pela fé, você tem se tornado um escolhido, você tem sido uma pessoa a qual Deus tem promessas para a tua vida. Mas agora, é duro falar assim, mas eu preciso falar assim para que você possa entender. Poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Sem julgar ninguém, mas explicando o sentido de poucos ser escolhido, porque poucos são os que obedecem à palavra de Deus. São poucos. Nem todos obedecem, você sabe disso. Você pode ver isso próximo de você, pessoas próximas, na sociedade que você tem vivido, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Você sabe que uns obedecem, uns colocam em prática, outros não. É a questão da escolha. Uns escolhem obedecer, outros não. Mas, principalmente você que está me ouvindo, você que vai me ouvir, eu te peço para que você faça a melhor escolha. Que você venha estar colocando em prática a palavra de Deus. Que você venha viver de acordo com a vontade de Deus. Para que você seja um desses escolhidos. Porque chamados são muitos, mas escolhidos são poucos. Deus escolhe, Deus chama todos, mas escolher, Ele escolhe os que fazem a sua vontade. Ele escolhe os que vivem de acordo com a sua palavra. Então a gente precisa entender isso, porque
Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é Deus também de justiça. E isso não tem nada a ver, essa questão dos muitos chamados e poucos escolhidos, tem nada a ver com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento e sejam salvos. Mas o que tem a ver aqui é a escolha da pessoa. Uns escolhem crer e obedecem, outros não. Então os que obedecem se tornam escolhidos, os que não obedecem não conseguem ser, né, escolhidos. E se eu tenho fé, eu vivo esta fé. Uma coisa é eu dizer que creio em Deus, outra é eu viver de acordo com o que eu creio, é viver de acordo com a palavra. Uma coisa é eu dizer que creio em Deus, outra é eu obedecer a Ele. Uma coisa é eu falar de Jesus, outra é eu viver Jesus. E o que falo também da mesma forma. Não adianta eu falar que creio em Jesus se eu não viver de acordo com a vontade dele. Não adianta eu falar de Jesus e não viver o que falo dele. Uma coisa é pregar, outra é viver o que eu prego. Uma coisa é eu ouvir, outra é eu praticar o que ouço. Quando eu pratico a palavra de Deus, eu aprendo, eu me fortaleço, eu me torno uma pessoa alimentada, eu me torno uma pessoa salva. A prática da palavra de Deus, ela me leva a alcançar as suas promessas, os benefícios, né, que são muitos. Né? A palavra de Deus, ela é tudo que nós temos. E a palavra de Deus não falha, ela é fiel e verdadeira. E se eu sei que ela é fiel e verdadeira, quando eu praticar esta palavra, ela vai se cumprir na minha vida. Eu não vou ter dificuldade de alcançar os benefícios, porque se eu buscar nessa palavra fiel e verdadeira em obediência, ela automaticamente vai se cumprir na minha vida, porque Deus zela pela sua palavra, Deus faz cumprir a sua palavra. Então eu vou ter os seus benefícios, a promessa, elas vão ser vistas se cumprindo na minha vida. Disse Jesus, né, que passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então entendo que esta palavra vai se cumprir. Inclusive, muitas coisas estão acontecendo nessa nação, as coisas que nós temos visto nesses dias de hoje, as lutas, essas enfermidades que têm vindo por aí, as tribulações, problemas, é por falta da prática dessa palavra. Se as pessoas praticassem, se todo mundo fosse de fato praticante da palavra de Deus, se todo mundo andasse de acordo com a palavra de Deus, se todo mundo estivesse em obediência a essa palavra de Deus, se todo mundo fosse de oração, se todos clamassem, se fosse todos, Deus ouviria dos céus e sararia essa terra. Mas essa terra se encontra no estado que está se encontrando, e Deus tem guardado o seu justo, Deus tem ouvido a oração do justo e tem livrado eles, não tem livrado a todos, justamente por causa disso, porque nem todos têm praticado a palavra de Deus. A gente vê em Crônicas 7,14, o próprio Deus fala isso: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então a gente vê que o que está se cumprindo é exatamente porque as pessoas estão precisando se voltar mais para Deus, estão precisando viver mais pela fé, estão precisando colocar em prática essa palavra poderosa. A prática dessa palavra faz toda uma diferença. O praticar desta palavra leva a pessoa a viver outra vida. A gente pode observar isso em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 diz que se eu ouvir, e não só ouvir, mas guardar os mandamentos, virão bênçãos, mas se fordes rebeldes, virá maldição. Então é questão de escolha. Eu que escolho o que eu quero viver. Deus me deu esse poder muito grande, que é o poder do livre-arbítrio, de fazer a escolha que eu quero para a minha vida. E é por isso que eu volto a falar de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então nós entendemos que a falta da fé, a falta da prática à palavra de Deus é que tem levado muitas pessoas a sofrer. A gente vê Jesus dizendo em Lucas 18:8, para você ver tanto que é importante a fé,
que Jesus, o que ele vai procurar nessa nação, e tem procurado, momentos em que ele vai estar para voltar, o que ele vai procurar é fé. Essa fé de obra, essa fé de prática, essa fé de obediência e obediência à sua palavra, para que ele possa salvar essa nação, para que ele possa fazer se cumprir sobre a vida dessa pessoa a sua promessa. Eu quero finalizar essa palavra aqui em Lucas 18:8, que diz assim: disse Jesus, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha para você ver o que Jesus está procurando. Ele está procurando essa fé genuína, essa fé verdadeira, essa fé de obras, essa fé com prática. Por quê? Porque é essa fé que vai te salvar. Quando Jesus falou em Lucas 18:8 que quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque quando ele voltar, a coisa mais importante que você vai precisar ter é a sua fé nele, é a sua confiança nele, é ter praticado a sua palavra, é ter feito verdadeiramente aquilo que você aprendeu com a palavra, é ter colocado em prática aquilo que você ouviu, não só sendo ouvinte negligente, mas sim operoso, praticante. Olha a necessidade de praticar esta palavra. Seja um praticante da palavra de Deus, seja perseverante, para que a tua fé seja uma fé genuína, uma fé verdadeira, e você venha alcançar as promessas. Deus está falando com você, Deus está chamando você, alertando você, para que você venha viver pela fé. Ele está dizendo, achará porventura o homem, o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele está procurando fé, ele vai procurar fé, ele quer que você tenha fé, ele quer que você venha viver pela fé. O próprio Deus sempre falou da importância da fé, como ele diz que Romanos, todavia o meu justo viverá por fé, né? Em Romanos 10:38, e ele diz, se retroceder, não se comprais nele a minha alma. Deus não quer que você retrocede. Às vezes você está aí pensando em retroceder, você está aí pensando em desistir, diante das lutas e tribulação, tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu sobre fé, tudo que você entendeu sobre fé está sendo em vão, porque às vezes você não está colocando em prática. Às vezes você se sente fraco, às vezes você está se sentindo fracassado, derrotado, mas eu quero dizer para você que você não é derrotado, você é um vencedor, você é uma pessoa da fé, você só precisa colocar ela em prática. Se você não estava colocando, coloque agora. Se você não estava vivendo pela fé, viva agora. Assim Deus vai se agradar de você. Deus só não se agrada se você retroceder, mas se você decidir lutar agora, se você decidir viver agora pela fé, Deus vai se agradar de você. Ele diz que o justo é o que vive pela fé, será justificado por fé. E ele diz que nós não somos, porém, dos que retrocedem para a perdição. Você não é daqueles que foi criado para a perdição. Você não está aí para se perder. Você está tendo vida e oportunidade para ser da fé, para a conservação da sua alma. Você foi chamado, escolhido para ser um vencedor. Seja um vencedor. A única forma de você ser um vencedor é você assumindo a sua fé, é você praticando a sua fé. Pratique a fé e seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus.